Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês um pouco sobre a nossa trajetória para engravidar. Eu comecei o canal aqui recentemente, né? Então eu vou fazer uma retrospectiva aí de algumas coisas que passaram, né, durante a gravidez, porque eu já tô bem no finalzinho, hoje eu tô de 37 semanas e 2 dias, então ele tá quase chegando. Vou relembrar algumas coisas do que aconteceram na gravidez, já que naquela época eu ainda não tava gravando nenhum vídeo, não tinha o canal, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, desde muito pequenininha, né? Acho que a maioria das meninas tem as brincadeiras aí de casinha e tem o bebê e tudo mais. E eu sempre tive esse sonho, assim, né? Desde muito cedo, de formar uma família. Eu e o Mil nos conhecemos, que é o meu marido, em 2012 e noivamos em 2014. Em 2016 a gente casou e desde o começo a gente sempre falou em ter filhos. Ele sempre quis muito, eu também. E fomos, né, conversando, mas a gente ainda não achava que era o momento. No final de 2019, a gente decidiu que a gente queria engravidar. Só que eu tinha um certo problema, que eu não menstruava há muito tempo já. Eu usei anticoncepcional, né, meu Deus, muitos anos. Depois eu parei o anticoncepcional e coloquei o Mirena, né, o DIU Mirena, mas eu fiquei só por 2 anos com o DIU e depois eu decidi que eu não queria mais nada de hormônio no meu corpo, então eu resolvi tirar o DIU e eu ia ver depois, assim, a questão de colocar um DIU de cobre, alguma coisa assim. Só que depois que eu tirei o DIU, o Mirena, minha menstruação nunca veio. Eu tirei ele em 2017, acho que foi, mas não era pra engravidar. Como eu falei, era só porque eu não queria mais nenhum tipo de hormônio no meu corpo. Eu tirei e minha menstruação não vinha. Esperei um tempo, porque falavam, né, que era um pouco normal, mas nada, não vinha. Então eu comecei a buscar alguns tratamentos, né, fui em vários médicos, a gente tentou regular várias coisas. Assim, a gente fazia os exames e não achava nada muito específico, assim, que pudesse explicar o porquê dessa falta da menstruação. Mas eu fiz várias coisas, vários tratamentos de vários tipos. Tentei de tudo e nada, né? Eu queria, na verdade, assim, naquela época eu ainda não tava querendo engravidar, mas eu sabia que em algum momento eu ia querer, né? Então eu precisava menstruar. Além disso, a menstruação, né, é um sinal de saúde também. Então eu achava, né, não é normal uma mulher não menstruar. Chegou o final de 2019, a gente decidiu que a gente queria engravidar, mas eu ainda não menstruava. Um pouco antes, nesse ano mesmo, eu já tinha procurado um médico, um especialista em fertilidade, lá de São Paulo, Dr. Renato, mas eu tinha procurado ele porque ele entende bastante de hormônios, então eu queria ver se a gente fazia algum tratamento para eu voltar naturalmente, né? A gente ainda não tinha decidido, nesse começo de 2019, a gente ainda não tinha decidido começar a tentar engravidar mesmo. Eu tentei fazer alguns tratamentos, também não deu resultado. No final de 2019 a gente decidiu que a gente queria engravidar. Eu ainda continuei tentando de forma natural, porque existem, né, mulheres que não menstruam, mas acabam ovulando e conseguem engravidar. Então a gente, assim, queria, né, mas não tava naquela coisa, assim, então a gente liberou. Ficamos aí um tempão, né, nessa de eu não usando nada, não tomando nada, tentando ainda recuperar a minha menstruação, mas a gente já tava, né, com esse desejo de engravidar. Passou o ano de 2020 inteiro, não deu. Aí chegou 2021, a gente falou, não, então agora vamos buscar um tratamento pra fazer essa estimulação pra gente tentar de fato, né? Porque naturalmente não tava dando certo. Então a gente foi de novo no Dr. Renato em fevereiro de 2021 e fizemos todos os exames, conversamos com ele, meu marido também fez todos os exames pra ver se tava tudo ok com ele tava tudo certo. Comigo, a princípio, como eu falei, a gente não encontrou nada específico. A suspeita é de que eu tive uma fase da minha vida que eu emagreci muito, né? Então eu tive um percentual de gordura muito baixo, né, principalmente ali perto do meu casamento. Eu tava super magra, fazia bastante atividade física, né, ali em 2019 também a gente fez 2 maratonas, então eu sempre fui muito ativa, né, e além disso meu corpo tava com muito pouca gordura, talvez por isso ele não tava conseguindo produzir os hormônios, né. Essa é a suspeita, mas a gente não tem nada confirmado porque a gente realmente não encontrou nada concreto, assim, sabe? A gente conversou com o Dr. Renato e ele nos deu a opção de fazer um tratamento que é uma estimulação de ovulação com coito programado. O que significa isso? Eu tinha que tomar uma medicação
uma medicação via oral mesmo, né? Não é injeção. Então eu tomava essa medicação durante alguns dias, ali no início do ciclo, né? Na verdade, como eu não menstruava, primeiro eu tive que fazer um ultrassom pra ver em que momento que eu tava do meu ciclo. Aí a gente viu quando que eu poderia começar essa medicação. Daí eu tomava essa medicação por, acho que era 10 ou 15 dias, eu não me lembro direito. Acho que uns 15 dias, na verdade. Daí eu fazia um outro ultrassom pra verificar como é que tava o crescimento dos folículos, né? Ali no meu ovário. E a gente ia acompanhando e falando sempre com o Dr. Renato. Quando era o momento certo, eu tinha que tomar uma injeção de beta-HCG, que é o hormônio justamente que a gente mede quando a gente vai fazer o teste de gravidez, né? E era uma injeção desse hormônio que eu tinha que tomar para deflagrar a ovulação, né? Para que de fato o folículo se abrisse e liberasse o óvulo, né? Para que ele fosse fecundado. A partir daí, o Dr. Renato nos dava orientação dos dias pra gente ter relação, né? Então, a gente fez dessa forma. O primeiro ciclo foi um pouquinho frustrante, digamos assim, porque ele não foi inteiro. Eu comecei a tomar medicação e logo em seguida eu peguei Covid. A gente teve que ficar isolado. O meu não pegou, né? A gente teve que ficar um pouco distante. Também não era, obviamente, o momento pra eu engravidar, né? Porque eu estava com Covid. Passei bem, graças a Deus. A gente teve que esperar, então esse ciclo não conta, né? A gente fez mais um, daí esse sim foi completo, né? A gente fez um ciclo completo. Da mesma forma, todos os ciclos foram iguais, tá? Fizemos o ciclo completo. O Dr. Renato passava pra gente sempre assim, o dia de fazer o exame de gravidez. Eu tinha lido que essa injeção do beta-HCG, ele fica até no máximo 5 dias no nosso organismo. Como eu tava muito ansiosa, no 8º dia, eu pensei assim, eu vou fazer um teste só pra ver, assim, né? Porque não é pra ter mais esse hormônio no meu corpo, né? O hormônio que eu tomei a injeção. Então, se der positivo é porque eu tô grávida. E eu fui lá e fiz um teste de farmácia. E deu positivo. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Vocês não têm ideia. E eu já tinha comprado um tênisinho bem fofo pra contar pro meu da gravidez. E, enfim, eu tava assim, muito feliz. Ele tinha saído pra pedalar naquele dia. Eu saí correndo, fui no laboratório. Fiz o teste rapidinho. Depois eu saí correndo de novo. Fui lá buscar e tinha dado positivo também, então eu tava assim, meu Deus, eu tava explodindo. Na hora que ele chegou em casa, eu nem conseguia esperar, assim, sabe? Eu tinha que esperar ele tomar um banho pra gente poder se abraçar, né? Porque ele chegou todo suado. Mas eu não conseguia esperar, assim, eu tava muito ansiosa. Era o final de semana do Dia das Mães, inclusive. Então, assim, eu tava mais feliz ainda, né? Porque eu pensei, meu Deus, eu vou poder passar esse dia comemorando, assim, eu tava radiante mesmo. Contei pra ele ficou muito feliz. Daí eu falei com o Dr. Renato, e o Dr. Renato falou, Mari, ainda pode ser que seja da injeção. Faz um exame quantitativo de beta-HCG, né, que é pra ver a quantidade de beta-HCG que tem ali pra gente ter certeza. Mas calma que pode ser ainda da injeção. Eu falei, tá bom, mas... eu não sei, eu achava que era e eu tava muito feliz. Daí eu fiz, né, eu coletei o exame quantitativo. Mas mesmo assim, eu e o Mil conversando, a gente falou, o que a gente faz, né? Porque a gente ia lá pra Blumenau pra ver a minha mãe, pra passar o Dia das Mães com ela. E eu queria muito contar pra ela naquele dia, sabe? Porque, né, Dia das Mães era perfeito, assim. Eu queria muito contar pra ela. A gente falou assim, vamos contar, mas com ressalvas, né? E falar pra ela, olha, pode ser que ainda não seja e tal, né? Mas... enfim, a gente queria fazer a tal da surpresa no Dia das Mães e contamos, né? Eu fiz uma caixinha com o teste, assim, eu fiz de novo o teste no sábado e deu de novo positivo. Domingo eu fiz de novo e também deu positivo. Então eu achava, gente, deve ser, né? Domingo já era o 9º dia, eu achava que não tinha mais a injeção e... a gente tava assim, feliz da vida. Aí na segunda-feira, o Dr. Renato pediu pra eu fazer de novo um quantitativo. E veio o resultado do sábado, né? Era uma quantidade bem baixa. Então, ele falou, não, Mari, é da injeção mesmo. E assim, naquela segunda-feira, parecia que o meu mundo, assim, tinha desabado, sabe? Eu fiquei arrasada, assim, eu fiquei muito triste mesmo. Nossa, foi um choque muito grande pra mim, assim, porque eu tava tão feliz, eu tava querendo tanto, tava comemorando tanto aquilo, enfim. Claro que assim, né? A gente foi o primeiro ciclo completo, então, teoricamente, normal, nada demais, né? Nada além do esperado. Mas eu digo, né? A gente já tava querendo desde o final de 2019, isso era março de 2021. Então,
já tava há muito tempo, sabe, que a gente tava querendo e tava essa frustração, então parecia que passou um caminhão em cima de mim, assim, faz parte, né? Então fiquei super mal naquele dia, eu chorei um monte. No dia seguinte eu falei, não, vamos levantar, vamos seguir em frente, próximo ciclo. Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. E daí conversamos com o Dr. Renato, ele deu todas as instruções pra gente. Daí com esse ciclo completo veio a minha menstruação. Eu segui, né, no ciclo, fazendo o ultrassom para ver quando que eu tinha que começar a tomar medicação. Começava a tomar essa medicação via oral, daí fazia a injeção, né, no momento certo do crescimento dos folículos, fazia a injeção. Aí, né, o Dr. Renato dava a orientação pra gente quando a gente tinha que ter relação, e foi assim. No segundo ciclo não deu certo. No terceiro ciclo eu esperei, falei não, eu vou esperar até o dia certo pra fazer esse teste. Ai, gente, olha, no segundo também eu esperei, né? Mas assim, meu Deus, parecia que os dias não passavam e a gente não contou pra ninguém. A gente preferiu guardar pra gente só. A minha mãe era a única que sabia, mas mais ninguém sabia que a gente tava tentando, muito menos que tava fazendo tratamento. Foi uma coisa de certa forma meio solitária, mas a gente tava ali juntos e tal, e fomos bem parceiros nesse sentido, assim, o apoio do Mil foi fundamental, ele foi sensacional, assim, em toda essa fase, aliás, na minha vida inteira. Daí no terceiro ciclo, então, eu lembro certinho, era pra eu fazer o exame numa quinta-feira. Quarta-feira, infelizmente, meu avô veio a falecer e a gente teve que ir pra Blumenau. Daí o Mil falou assim, a gente vai lá no velório, tu não fica cumprimentando todo mundo, porque vai que tu tá grávida e não sei o quê, por causa do Covid, né? Daí eu falei, tá, né, calma. Ele falou, não fica abraçando todo mundo, tu te cuida, bota uma máscara boa e não sei o quê e tal. Eu falei, tá bom, tá bom. Daí eu fui pra Blumenau antes dele e falei assim, eu vou, é amanhã pra eu fazer o meu exame, né? Amanhã de manhã, então eu vou fazer um exame de farmácia, porque hoje já com certeza não tem mais, né, nada da injeção. Daí eu fiz, deu positivo. Ai, meu Deus, eu fiquei de novo, assim, super feliz, mas com um pouco mais de cautela, né? Pensei, não, eu vou esperar o exame de amanhã. Aí o Mil chegou em Blumenau, daí eu falei pra ele, falei, olha, eu fiz um exame de farmácia. Ele falou, não acredito, por que tu não espera? Não, mas é amanhã, né? Amanhã de manhã eu já vou fazer, eu fiz hoje à tarde o teste. Daí ele ficou feliz, mas ele falou, tá, calma, não vamos comemorar ainda. Eu falei, não, tá bom, né? Até porque também eu tava num dia bem triste, assim, né? Que meu avô tinha falecido, então foi uma mistura de emoções ali. Daí eu falei, não, eu só fiz porque, né, tu tava, né, me pegando no meu pé pra eu não cumprimentar as pessoas, então eu queria ver e tal, se tinha essa possibilidade, não sei o quê. Daí ele falou, tô muito ansiosa. E eu sou mesmo. Daí o Mil voltou pra Jaraguá e eu fiquei lá em Blumenau, dormi lá com a minha mãe. No dia seguinte, eu fiz o exame, né, que era o dia certo pra eu fazer o exame. E daí fui lá, né, no laboratório, assim, de manhã cedo, tipo, abri o laboratório, fiz o exame e pedi pra eles liberarem o resultado com urgência. Daí eles já liberavam o quantitativo também, né, pra gente saber a quantidade de beta-HCG que tinha. Aí eu não aguentei, assim, fazer sozinha e fazer aquela surpresa pra contar pro Mil e tal, porque, eu tava muito ansiosa e eu não queria estar sozinha na hora de abrir aquele exame. Eu vim pra Jaraguá e no caminho eu recebi a mensagem de que o exame tinha ficado pronto. Mais uma ansiedade, né? Aí assim, era perto do meio-dia e eu falei com o Mil, assim, daí ele falou, tá, a gente abre em casa. Eu falei, não, eu não aguento. Aí eu peguei, passei, perguntei se ele, né, tinha alguma reunião, alguma coisa, ele falou que não, então eu já cheguei de Blumenau e fui direto pro escritório dele. Cheguei lá e a gente resolveu abrir juntos. E deu positivo. Deu positivo e a quantidade dizia que de fato eu tava grávida. Não consigo explicar, assim, não consigo explicar a emoção, assim, a gente teve que se conter muito pra não começar a gritar lá, né, no meio do escritório. Mas a gente se abraçou, a gente pulou, a gente ficou assim, meu Deus, era uma felicidade assim que eu nem consigo descrever. Então a gente falou com o Dr. Renato, ele falou, tá, a gente tem que repetir em 48 horas e precisa no mínimo dobrar. Ai, meu Deus, daí mais uma angústia, assim, né, porque eu falo, meu Deus, eu preciso descobrir, né, isso foi bem no comecinho, né, não tava nem de 4 semanas ainda de gestação. Aí fizemos no sábado de novo o exame e tinha mais do que dobrado,
né, a quantidade de beta-HCG, então tava confirmado. Eu estava grávida, mas ainda assim ele falou, tá, mas a gente precisa esperar 6 semanas pra fazer ultrassom pra ver se tá tudo ok. Mas eu já marquei médica e a minha médica já pediu pra eu fazer um ultrassom ali, eu tava com 5 semanas e alguma coisa. E a gente já conseguiu ver o saco gestacional no ultrassom, então eu fiquei muito feliz, né? Mas ainda assim, 2 semanas depois a gente ia pra São Paulo e daí o Dr. Renato queria ele mesmo fazer o ultrassom pra confirmar mesmo a gravidez. E era o final de semana do meu aniversário, que a gente foi pra lá pra comemorar. A gente foi pra Boa Vista, então ia ser bem especial, assim. A gente foi lá, consultou com o Dr. Renato, fizemos ultrassom e finalmente a gente tinha, assim, 100% confirmado por ele. Eu estava grávida mesmo, dava pra ver o embrião, tava tudo certo. E, ai, gente, eu não consigo nem descrever, assim, como é que foi aquele final de semana. Era final de semana de Dia dos Pais e depois era meu aniversário. Então a gente, meu Deus, a gente celebrou tanto, tanto, tanto. Daí no Dia dos Pais, a gente resolveu contar pra todo mundo, postar no Instagram. E eu falei, sério, eu não vou aguentar esperar até as 12 semanas. A gente já tinha ouvido o coração bater ali no ultrassom. Então eu falei, ai não, vamos contar, porque eu sempre pensei assim que, claro, né, todo mundo espera essa questão né, de chegar até as 12 semanas, porque existe uma chance maior de perda gestacional. Mas eu pensava assim, ai, se eu vier a perder o bebê, por favor, não, né? Mas se eu vier a perder, independente de as pessoas saberem ou não, eu vou ficar triste da mesma forma. E eu acho que tendo apoio de pessoas queridas e tudo mais, até se torna mais leve, assim. Então a gente resolveu contar. E contamos pra todo mundo. Coloquei, como eu falei, coloquei no Instagram. E assim, eu queria gritar assim pro mundo, sabe? Que eu tava grávida, porque eu tava muito feliz. Logo a gente voltou, já com 8 semanas, podia fazer a sexagem fetal. Aí 2 semanas depois fizemos o chá revelação, que a gente descobriu que era um menino. A gente já sabia, todo mundo já sabia. Já sabia no sentido assim, a gente tinha certeza que era um menino. Eu também tinha. Eu passei por um período ali que eu comecei a falar que eu achava que era menina. Mas hoje, assim, voltando, eu acho que foi porque uma situação engraçada. Eu queria um nome de menina e o Mil queria outro nome. Na verdade, nós dois gostávamos dos 2 nomes, mas eu queria mais um e ele queria mais outro. A gente conversando, eu consegui meio que convencer ele do nome que eu queria. Eu ficar, tipo assim, eu tava meio na esperança de, ai, se for uma menina, daí já vai estar confirmado, eu vou poder usar o nome que eu quero, porque do menino a gente já tinha certeza. Então eu falava pra todo mundo que eu achava que era menina, mas no meu coração eu sabia que era um menino. A gente fez o chá revelação, 2 dias antes, 2 noites seguidas, eu sonhei com o chá revelação e sonhei que era um menino. Pra mim já tava muito certo, assim, que vinha um menino. A gente resolveu dar o nome de João. João era o nome do meu pai, pra quem não sabe, no final de 2019, um pouquinho antes da gente decidir de fato engravidar, o meu pai faleceu e a gente queria muito fazer essa homenagem pra ele, além de que, claro, a gente gosta do nome também. No dia do chá revelação a gente já sabia disso, né? Então todo mundo ficou muito feliz, foi muito legal. Assim, a gente fez um chá pequeno só pra família, mas foi muito bacana, assim, dividir esse momento com todo mundo. E foi isso, gente. Eu gosto, assim, de contar um pouco essa história porque essa busca meio desenfreada pela magreza foi o que me levou até essa dificuldade para engravidar. Então eu acho muito importante, assim, compartilhar isso, sabe? Eu entendo que a gente se sente melhor em um corpo X ou Y e às vezes a gente quer alguma coisa, existe esse padrão de beleza, né? Emagrecer demais, a gente, né, fazer de tudo pra isso. Eu nunca fiz nenhuma loucura, assim, de ficar sem comer, coisa assim. Eu tinha bem certinho minha dieta, né? Eu fazia dieta com a nutricionista, eu fazia exercício físico com a minha personal, então eu fazia tudo bem acompanhado. Eu nunca fiquei, assim, fazendo jejuns malucos, fazendo exercício demais, não. Eu tinha todo um acompanhamento. Mas eu era, assim, muito regrada, demais, sabe? E eu ficava, toda vez eu ia na nutricionista, ela falava, nossa, né, que eu tava super bem, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Eu queria sempre emagrecer mais. Eu casei, assim, do jeito que eu queria, super magra. Mas hoje eu vejo que isso me custou uma coisa muito importante. Então por isso que eu gosto de compartilhar essa história, para que as mulheres tenham esse olhar, sabe? A gente precisa pensar na nossa saúde
né? Antes de pensar no corpo. O corpo é importante, sim. A gente tá se sentindo bem no nosso corpo é super importante. Eu não vou dizer que não. E sempre vai ser importante pra mim. Mas a gente não pode passar por cima da nossa saúde para conquistar um corpo que muitas vezes não é um corpo feminino, né? A gente quer aquele abdômen trincado, aquela coisa. Isso vem com um preço, né? Pra mim veio. Porque, como eu falei, a gente não tem confirmado, mas a única suspeita é essa mesmo, porque a gente não conseguiu achar nada, assim, outra explicação. Eu gosto de contar essa história como um alerta para as mulheres. E é isso, gente. Queria contar pra vocês a nossa trajetória, né, de tentativas de engravidar e que, felizmente, fomos bem-sucedidas. Estamos aqui só esperando esse finalzinho para conhecer o nosso pequeno João. E a gente tá muito, muito, muito feliz. Então eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha aqui pra mim. Já se inscreve no canal, que eu vou estar sempre trazendo conteúdos interessantes pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!